Na manhã seguinte haviam 2.000 homens armados entre as tamareiras de Alfaion. Antes que o sol chegasse ao topo do céu, 500 guerreiros apareceram no horizonte. Os cavaleiros entraram no oásis pela parte norte. Parecia uma expedição de paz, mas haviam armas escondidas sob os mantos brancos. Quando chegaram perto da grande tenda que ficava no centro de Alfaion, puxaram as cimitarras e as espingardas, e atacaram uma tenda vazia. Os homens do oásis cercaram os cavaleiros do deserto. Em meia hora, haviam 499 corpos espalhados pelo chão. As crianças estavam no outro extremo do bosque de tamareiras, e não viram nada. As mulheres rezavam por seus maridos nas tendas, e também não viram nada. Não fosse pelos corpos espalhados, o oásis parecia viver um dia normal. Apenas um guerreiro foi poupado, o comandante do batalhão. De tarde, ele foi conduzido diante dos chefes tribais, que lhe perguntaram por que havia rompido a tradição. O comandante disse que seus homens estavam com fome e sede, exaustos por tantos dias de batalha, e haviam decidido tomar um oásis para poder recomeçar a luta. O chefe tribal disse que sentia pelos guerreiros, mas a tradição jamais pode ser rompida. A única coisa que muda no deserto são as dunas, quando sopra o vento. Depois condenou o comandante a uma morte sem honra. Ao invés do aço ou da bala de fuzil, ele foi enforcado numa tamareira também morta. Seu corpo balançou com o vento do deserto. O chefe tribal chamou o estrangeiro e lhe deu 50 moedas de ouro. Depois, tornou a recordar a história de José no Egito e pediu para que fosse o conselheiro do oásis. Quando o sol se pôs por completo e as primeiras estrelas começaram a aparecer, não brilhavam muito porque a lua cheia continuava, o rapaz andou em direção ao sul. Havia apenas uma tenda, e alguns árabes que passavam diziam que o lugar era cheio de djinns. Mas o rapaz sentou-se e esperou durante muito tempo. O alquimista apareceu quando a lua já estava alto no céu. Trazia 2 gaviões mortos no ombro. Aqui estou, disse o rapaz. Não devia estar, respondeu o alquimista. Ou sua lenda pessoal era chegar até aqui. Existe uma guerra entre os clãs, não é possível cruzar o deserto. O alquimista desceu do seu cavalo e fez um sinal para que o rapaz entrasse com ele na tenda. Era uma tenda igual a todas as outras que havia conhecido no oásis, exceto a grande tenda central que tinha o luxo dos contos de fada. Ele procurou os aparelhos e fornos de alquimia, mas não encontrou nada. Havia apenas uns poucos livros empilhados, um fogão para cozinhar e os tapetes cheios de desenhos misteriosos. Sente-se que vou preparar um chá, disse o alquimista, e comeremos juntos estes gaviões. O rapaz suspeitou que eram os mesmos pássaros que havia visto no dia anterior, mas não disse nada. O alquimista acendeu o fogo e, em pouco tempo, um delicioso cheiro de carne enchia a tenda. Era melhor que o perfume dos narguilés. Por que quis me ver? Disse o rapaz. Por causa dos sinais? Respondeu o alquimista. O vento me contou que você viria e que ia precisar de ajuda. Não sou eu. É o outro estrangeiro, o inglês. Ele é que o estava buscando. Ele tem que encontrar outras coisas antes de me encontrar. Mas está no caminho certo. Passou a olhar o deserto. E eu? Quando se quer uma coisa, todo o universo conspira para que a pessoa consiga realizar seu sonho, disse o alquimista, repetindo as palavras do velho rei. O rapaz entendeu. Outro homem estava no seu caminho para conduzi-lo até sua lenda pessoal. Então você vai me ensinar? Não. Você já sabe de tudo o que precisa. Vou apenas lhe fazer seguir em direção ao seu tesouro. Existe uma guerra entre os clãs, repetiu o rapaz. Eu conheço o deserto. Já encontrei meu tesouro. Tenho um camelo, o dinheiro das lojas de cristais e 50 moedas de ouro. Posso ser um homem rico na minha terra. Mas nada disto está perto das pirâmides, disse o alquimista. Tenho Fátima. É um tesouro maior que todo este que consegui juntar. Também ela não está perto das pirâmides. Comeram os gaviões em silêncio. O alquimista abriu uma garrafa e derramou um líquido vermelho no copo do rapaz. Era vinho, um dos melhores vinhos que havia tomado em sua vida. Mas o vinho era proibido pela lei.
O mal não é o que entra na boca do homem, disse o alquimista. O mal é o que sai dela. O rapaz começou a sentir-se alegre com o vinho, mas o alquimista lhe inspirava medo. Sentaram-se do lado de fora da tenda, olhando o brilho da lua que ofuscava as estrelas. Beba e se distraia um pouco, disse o alquimista, notando que o rapaz começava a ficar cada vez mais alegre. Repouse como um guerreiro sempre repousa antes do combate. Mas não esqueça que o seu coração está onde está o seu tesouro, e que seu tesouro precisa ser encontrado para que tudo isso que você descobriu no caminho possa fazer sentido. Amanhã venda seu camelo e compre um cavalo. Os camelos são traiçoeiros, andam milhares de passos e não dão qualquer sinal de cansaço. De repente, porém, ajoelham e morrem. Os cavalos vão se cansando aos poucos, e você poderá saber sempre o quanto pode pedir deles, ou a época em que vão morrer. Na noite seguinte, o rapaz apareceu com um cavalo na tenda do alquimista. Esperou um pouco e ele apareceu, montado em seu animal, e com o falcão no ombro esquerdo. Mostre-me a vida no deserto, disse o alquimista. Só quem acha vida pode encontrar tesouros. Começaram a caminhar pelas areias com a lua ainda brilhando sobre os dois. Não sei se vou conseguir encontrar vida no deserto, pensou o rapaz. Não conheço ainda o deserto. Quis virar-se e dizer isso ao alquimista, mas tinha medo dele. Chegaram ao lugar de pedras onde o rapaz havia visto os gaviões no céu. Entretanto, tudo era silêncio e vento. Não consigo encontrar vida no deserto, disse o rapaz. Sei que ela existe, mas não consigo encontrá-la. A vida atrai a vida, respondeu o alquimista. E o rapaz entendeu. Na mesma hora, soltou as rédeas de seu cavalo e ele saiu livremente pelas pedras e areia. O alquimista seguia em silêncio, e o cavalo do rapaz andou por quase meia hora. Já não podiam mais ver as tamareiras do oásis, apenas a lua gigantesca no céu e as rochas brilhando com a cor prata. De repente, num lugar onde jamais havia estado antes, o rapaz notou que seu cavalo parava. Aqui existe vida, respondeu o rapaz ao alquimista. Não conheço a linguagem do deserto, mas meu cavalo conhece a linguagem da vida. Desmontaram. O alquimista não disse nada. Começou a olhar as pedras, caminhando devagar. De repente ele parou e abaixou-se com todo cuidado. Havia um buraco no chão entre as pedras. O alquimista enfiou a mão dentro do buraco e depois enfiou o braço até o ombro. Alguma coisa se mexeu lá dentro, e os olhos do alquimista, ele só podia ver os olhos, se encolheram de esforço e tensão. O braço parecia lutar com o que estava dentro do buraco. Mas num salto que assustou o rapaz, o alquimista retirou o braço e ficou imediatamente de pé. Sua mão trazia uma serpente agarrada pelo rabo. O rapaz também deu um salto, só que para trás. A cobra debatia-se sem cessar, emitindo ruídos e silvos que feriam o silêncio do deserto. Era uma naja, cujo veneno podia matar um homem em poucos minutos. Cuidado com o veneno, chegou a pensar o rapaz. Mas o alquimista havia colocado a mão no buraco e já devia ter sido mordido. Seu rosto, porém, estava tranquilo. O alquimista tem 200 anos, havia falado o inglês. Já devia saber como lidar com cobras no deserto. O rapaz viu quando seu companheiro foi até o cavalo e puxou a longa espada em forma de meia-lua. Com ela, traçou um círculo no chão e colocou a cobra no meio. O animal aquietou-se imediatamente. Pode ficar tranquilo, disse o alquimista. Ela não vai sair dali. E você descobriu a vida no deserto, o sinal que eu estava precisando. Por que isso era tão importante? Porque as pirâmides estão cercadas de deserto. O rapaz não queria ouvir falar nas pirâmides. Seu coração estava pesado e triste desde a noite anterior, porque seguir em busca do seu tesouro significava ter que abandonar Fátima. Vou guiá-lo pelo deserto, falou o alquimista. Quero ficar no oásis, respondeu o rapaz. Já encontrei Fátima, e ela para mim vale mais que o tesouro. Fátima é uma mulher do deserto, disse o alquimista. Sabe que os homens devem partir para poderem voltar. Ela já encontrou seu tesouro, você. Agora espera que você encontre o que busca.
E se eu resolver ficar? Será o conselheiro do oásis. Tem ouro suficiente para comprar muitas ovelhas e muitos camelos. Vai casar-se com Fátima e viverão felizes o primeiro ano. Aprenderá a amar o deserto e vai conhecer cada uma das 50.000 tamareiras. Perceberá como elas crescem, mostrando um mundo que muda sempre. E irá cada vez entender mais os sinais, porque o deserto é um mestre melhor que todos os mestres. No segundo ano, você se lembrará que existe um tesouro. Os sinais começarão a falar insistentemente sobre isto, e você tentará ignorá-los. Usará seu conhecimento apenas para o bem-estar do oásis e dos seus habitantes. Os chefes tribais lhe agradecerão por isto. Os seus camelos lhe trarão riqueza e poder. No terceiro ano, os sinais continuarão a falar sobre seu tesouro e sua lenda pessoal. Você vai ficar noites e noites andando pelo oásis, e Fátima será uma mulher triste, porque fez com que seu caminho fosse interrompido. Mas você lhe dará amor e será correspondido. Você vai se lembrar que ela jamais pediu que ficasse, porque uma mulher do deserto sabe esperar seu homem. Por isso não vai culpá-la. Mas vai andar muitas noites pelas areias do deserto e por entre as tamareiras, pensando que talvez pudesse ter ido adiante, ter confiado mais no seu amor por Fátima. Porque o que o manteve no oásis foi seu próprio medo de não voltar nunca. E a esta altura, os sinais lhe indicarão que seu tesouro está enterrado para sempre. No quarto ano, os sinais o abandonarão, porque você não quis ouvi-los. Os chefes tribais irão entender isto, e você será destituído do conselho. A esta altura, será um rico comerciante com muitos camelos e muitas mercadorias, mas passará o resto dos seus dias vagando entre as tamareiras e o deserto, sabendo que não cumpriu sua lenda pessoal, e que agora é tarde demais para isto. Sem jamais compreender que o amor nunca impede um homem de seguir sua lenda pessoal. Quando isto acontece, é porque não era o verdadeiro amor, aquele que fala a linguagem do mundo. O alquimista desfez o círculo no chão e a cobra correu e desapareceu entre as pedras. O rapaz lembrava o mercador de cristais que sempre quis ir à Meca e o inglês que buscava um alquimista. O rapaz lembrava de uma mulher que confiou no deserto, e o deserto um dia lhe trouxe a pessoa que desejava amar. Montaram em seus cavalos, e desta vez foi o rapaz que seguiu o alquimista. O vento trazia os ruídos do oásis, e ele tentava identificar a voz de Fátima. Naquele dia, não tinha ido ao poço por causa da batalha. Mas esta noite, enquanto olhavam uma cobra dentro de um círculo, o estranho cavaleiro com seu falcão no ombro havia falado de amor e de tesouros, das mulheres do deserto e da sua lenda pessoal. "Vou com você", disse o rapaz, e imediatamente sentiu paz no seu coração. "Partimos amanhã, antes que o sol nasça", foi a única resposta do alquimista. O rapaz passou a noite inteira em claro. 2 horas antes do amanhecer, acordou um dos rapazes que dormia na sua tenda e pediu para lhe mostrar onde morava Fátima. Saíram juntos e foram até lá. Em troca, o rapaz lhe deu dinheiro para comprar uma ovelha. Depois pediu que descobrisse onde Fátima dormia e que lhe acordasse e dissesse que o rapaz a estava esperando. O jovem árabe fez isto e, em troca, ganhou dinheiro para comprar outra ovelha. "Agora deixe-nos a sós", disse o rapaz ao jovem árabe, que voltou à sua tenda para dormir, orgulhoso de haver ajudado o conselheiro do oásis, e contente por ter dinheiro para comprar ovelhas. Fátima apareceu na porta da tenda. Os dois saíram para andar entre as tamareiras. O rapaz sabia que era contra a tradição, mas isto não tinha nenhuma importância agora. "Vou partir", disse, "e quero que saiba que vou voltar." "Eu te amo porque não diga nada", interrompeu Fátima. "Ama-se porque se ama. Não há qualquer razão para amar." Mas o rapaz continuou. "Eu te amo porque tive um sonho. Encontrei um rei. Vendi cristais. Cruzei o deserto. Os clãs declararam guerra e estive num poço para saber onde morava um alquimista. Eu te amo porque todo o universo conspirou para que eu chegasse até você." Os dois se abraçaram. Era a primeira vez que um corpo tocava no outro. "Voltarei", repetiu o rapaz. "Antes eu olhava o deserto com desejo", disse Fátima. "Agora será com esperança. Meu pai um dia partiu, mas voltou para minha mãe e continua voltando sempre.
e não disseram mais nada. Andaram um pouco entre as tamareiras, e o rapaz a deixou na porta da tenda. Voltarei como seu pai voltou para sua mãe, disse. Reparou que os olhos de Fátima estavam cheios d'água. Você chora? Sou uma mulher do deserto, disse ela, escondendo o rosto. Mas, acima de tudo, sou uma mulher. Fátima entrou na tenda. Daqui a pouco o sol ia aparecer. Quando o dia chegasse, ela ia sair e fazer aquilo que havia feito durante tantos anos. Mas tudo havia mudado. O rapaz já não estava mais no oásis, e o oásis não teria mais o significado que tinha até pouco tempo antes. Não seria mais o lugar com 50.000 tamareiras e 300 poços, onde os peregrinos chegavam contentes depois de uma longa viagem. O oásis daquele dia em diante seria um lugar vazio para ela. A partir daquele dia, o deserto ia ser mais importante. Iria olhar para ele sempre, tentando saber qual estrela o rapaz estava seguindo em busca do tesouro. Haveria de mandar seus beijos pelo vento, na esperança de que ele tocasse o rosto do rapaz e lhe contasse que estava viva, esperando por ele, como uma mulher espera um homem de coragem, que segue em busca de sonhos e tesouros. A partir daquele dia, o deserto ia ser apenas uma coisa: a esperança de sua volta. Não pense no que ficou para trás, disse o alquimista, enquanto começaram a cavalgar pelas areias do deserto. Tudo está gravado na alma do mundo, e ali permanecerá para sempre. Os homens sonham mais com a volta do que com a partida, disse o rapaz, que já estava se acostumando de novo com o silêncio do deserto. Se o que você encontrou é feito de matéria pura, jamais apodrecerá, e você poderá voltar um dia. Se foi apenas um momento de luz, como a explosão de uma estrela, então não vai encontrar nada quando voltar. Mas terá visto uma explosão de luz, e só isto já valeu a pena. O homem falava em linguagem de alquimia, mas o rapaz sabia que ele estava se referindo a Fátima. Era difícil não pensar no que havia ficado para trás. O deserto, com sua paisagem quase sempre igual, costumava encher-se de sonhos. O rapaz ainda via as tamareiras, os poços e o rosto da mulher amada. Via o inglês com seu laboratório e o cameleiro que era um mestre e não sabia. Talvez o alquimista jamais tenha amado, pensou o rapaz. O alquimista cavalgava na sua frente com o falcão nos ombros. Falcão conhecia bem a linguagem do deserto, e quando paravam, ele saía do ombro do alquimista e voava em busca de alimento. No primeiro dia trouxe uma lebre. No segundo dia, trouxe 2 pássaros. De noite, estendiam seus cobertores e não acendiam fogueiras. As noites do deserto eram frias e foram ficando escuras à medida que a lua começou a diminuir no céu. Durante uma semana andaram em silêncio, conversando apenas sobre as precauções necessárias para evitar os combates entre os clãs. A guerra continuava, e o vento às vezes trazia o cheiro adocicado de sangue. Alguma batalha havia sido travada por perto, e o vento recordava ao rapaz que havia a linguagem dos sinais, sempre pronta para mostrar o que seus olhos não conseguiam ver. Quando completaram 7 dias de viagem, o alquimista resolveu acampar mais cedo do que de costume. O falcão saiu em busca de caça, e ele tirou o cantil de água e ofereceu ao rapaz. Você agora está quase no final da viagem, disse o alquimista. Meus parabéns por haver seguido sua lenda pessoal. E você está me guiando em silêncio? Disse o rapaz. Pensei que ia me ensinar aquilo que sabe. Faz algum tempo que estive no deserto com um homem que tinha livros de alquimia, mas não consegui aprender nada. Só existe uma maneira de aprender, respondeu o alquimista. É através da ação. Tudo o que você precisava saber, a viagem lhe ensinou. Falta apenas uma coisa. O rapaz quis saber o que era, mas o alquimista manteve os olhos fixos no horizonte, esperando pela volta do falcão. Por que o chamam de alquimista? Porque sou. E o que havia de errado com os outros alquimistas que buscaram ouro e não conseguiram? Buscavam apenas ouro, respondeu seu companheiro. Buscavam o tesouro de sua lenda pessoal, sem desejarem viver a própria lenda. O que me falta saber? Insistiu o rapaz.
Mas o alquimista continuou olhando o horizonte. Depois de algum tempo, o falcão retornou com a comida. Cavaram um buraco e acenderam a fogueira dentro dele para que ninguém pudesse ver a luz das chamas. Sou um alquimista porque sou um alquimista, disse ele, enquanto preparavam a comida. Aprendi a ciência de meus avós, que aprenderam de seus avós, e assim até a criação do mundo. Naquela época, toda a ciência da grande obra podia ser escrita numa simples esmeralda. Mas os homens não deram importância às coisas simples e começaram a escrever tratados, interpretações e estudos filosóficos. Começaram também a dizer que sabiam melhor o caminho que os outros. Mas a Tábua da Esmeralda continua viva até hoje. O que estava escrito na Tábua da Esmeralda? Quis saber o rapaz. O alquimista começou a desenhar na areia, e não demorou mais do que 5 minutos. Enquanto ele desenhava, o rapaz lembrou-se do velho rei e da praça onde haviam se encontrado um dia. Parecia que tinham se passado muitos e muitos anos. Isto estava escrito na Tábua da Esmeralda, disse o alquimista quando acabou de escrever. O rapaz aproximou-se e leu as palavras na areia. É um código, disse o rapaz, um pouco decepcionado com a Tábua da Esmeralda. Parece com os livros do inglês? Não, respondeu o alquimista. É como o vôo dos gaviões. Não deve ser compreendido simplesmente pela razão. A Tábua da Esmeralda é uma passagem direta para a alma do mundo. Os sábios entenderam que este mundo natural é apenas uma imagem e uma cópia do paraíso. A simples existência deste mundo é a garantia de que existe um mundo mais perfeito que ele. Deus o criou para que, através de coisas visíveis, os homens pudessem compreender seus ensinamentos espirituais e as maravilhas de sua sabedoria. Isto é que eu chamo de ação. Devo entender a Tábua da Esmeralda? Perguntou o rapaz. Talvez. Se você estivesse num laboratório de alquimia, agora seria o momento certo para estudar a melhor maneira de entender a Tábua da Esmeralda. Entretanto, você está no deserto. Então mergulhe no deserto. Ele serve para compreender o mundo tanto como qualquer outra coisa sobre a face da terra. Você nem precisa de entender o deserto. Basta contemplar um simples grão de areia e verá nele todas as maravilhas da criação. Como faço para mergulhar no deserto? Escute seu coração. Ele conhece todas as coisas, porque veio da alma do mundo, e um dia retornará para ela. Andaram em silêncio mais 2 dias. O alquimista estava muito mais cauteloso, porque se aproximavam da zona de combates mais violentos. E o rapaz procurava escutar seu coração. Era um coração difícil. Antes estava acostumado a partir sempre, e agora queria chegar a todo custo. Às vezes, seu coração ficava muitas horas contando histórias de saudades. Outras vezes, se emocionava com o nascer do sol no deserto e fazia o rapaz chorar escondido. O coração batia mais rápido quando falava para o rapaz sobre o tesouro, e ficava mais vagaroso quando os olhos do rapaz se perdiam no horizonte sem fim do deserto. Mas nunca estava em silêncio, mesmo que o rapaz não trocasse uma palavra com o alquimista. Por que temos que escutar o coração? Perguntou o rapaz quando acamparam aquele dia. Porque onde ele estiver, é onde estará o seu tesouro. Meu coração é agitado, disse o rapaz. Tem sonhos, se emociona e está apaixonado por uma mulher do deserto. Ele me pede coisas e não me deixa dormir muitas noites quando penso nela. É bom. Seu coração está vivo. Continue a ouvir o que ele tem para dizer. Nos 3 dias seguintes, os dois passaram por alguns guerreiros e viram outros guerreiros no horizonte. O coração do rapaz começou a falar sobre o medo. Contava para o rapaz histórias que tinha ouvido da alma do mundo, histórias de homens que foram em busca de seus tesouros e jamais o encontraram. Às vezes, assustava o rapaz com o pensamento de que poderia não conseguir o tesouro ou poderia morrer no deserto. Outras vezes, dizia para o rapaz que já estava satisfeito, que já havia encontrado um amor e muitas moedas de ouro. Meu coração é traiçoeiro, disse o rapaz ao alquimista quando eles pararam para descansar um pouco os cavalos.
Não quer que eu continue. Isso é bom, respondeu o alquimista. Prova que seu coração está vivo. É natural ter medo de trocar por um sonho tudo aquilo que já se conseguiu. Então, para que devo escutar meu coração? Porque você não vai conseguir jamais mantê-lo calado. E mesmo que finja não escutar o que ele diz, ele estará dentro do seu peito, repetindo sempre o que pensa sobre a vida e o mundo. Mesmo que ele seja traiçoeiro? A traição é o golpe que você não espera. Se você conhecer bem seu coração, ele jamais conseguirá isto. Porque você conhecerá seus sonhos e seus desejos, e saberá lidar com eles. Ninguém consegue fugir do seu coração. Por isso, é melhor escutar o que ele fala, para que jamais venha um golpe que você não espera. O rapaz continuou a escutar seu coração enquanto caminhavam pelo deserto. Passou a conhecer suas artimanhas e seus truques, e passou a aceitá-lo como era. Então o rapaz deixou de ter medo, e deixou de ter vontade de voltar, porque certa tarde o seu coração lhe disse que estava contente. Mesmo que eu reclame um pouco, dizia seu coração, é porque eu sou um coração de homem, e os corações de homens são assim. Têm medo de realizar seus maiores sonhos, porque acham que não o merecem ou não vão consegui-los. Nós, os corações, morremos de medo só de pensar em amores que partiram para sempre, em momentos que poderiam ter sido bons e que não foram, em tesouros que poderiam ter sido descobertos e ficaram para sempre escondidos na areia. Porque quando isso acontece, terminamos sofrendo muito. Meu coração tem medo de sofrer, disse o rapaz para o alquimista, uma noite em que olhavam o céu sem lua. Diga para ele que o medo de sofrer é pior do que o próprio sofrimento, e que nenhum coração jamais sofreu quando foi em busca de seus sonhos, porque cada momento de busca é um momento de encontro com Deus e com a eternidade. Cada momento de busca é um momento de encontro, disse o rapaz ao seu coração. Enquanto procurei meu tesouro, todos os dias foram dias luminosos, porque eu sabia que cada hora fazia parte do sonho de encontrar. Enquanto procurei este meu tesouro, descobri no caminho coisas que jamais teria sonhado encontrar se não tivesse tido a coragem de tentar coisas impossíveis aos pastores. Então seu coração ficou quieto por uma tarde inteira. De noite, o rapaz dormiu tranquilo, e quando acordou, o seu coração começou a lhe contar as coisas da alma do mundo. Disse que todo homem feliz era um homem que trazia Deus dentro de si, e que a felicidade poderia ser encontrada num simples grão de areia do deserto, como o alquimista havia falado. Porque um grão de areia é um momento da criação, e o universo demorou milhares de milhões de anos para criá-lo. Cada homem na face da terra tem um tesouro que está esperando por ele, disse seu coração. Nós, os corações, costumamos falar pouco destes tesouros, porque os homens já não querem mais encontrá-los. Só falamos dele para as crianças. Depois, deixamos que a vida encaminhe cada um em direção ao seu destino. Mas, infelizmente, poucos seguem o caminho que lhes está traçado e que é o caminho da lenda pessoal e da felicidade. Acham o mundo uma coisa ameaçadora, e por causa disto, o mundo se torna uma coisa ameaçadora. Então nós, os corações, vamos falando cada vez mais baixo, mas não nos calamos nunca, e torcemos para que nossas palavras não sejam ouvidas. Não queremos que os homens sofram porque não seguiram seus corações. Por que os corações não contam aos homens que devem continuar seguindo seus sonhos? Perguntou o rapaz ao alquimista. Porque, neste caso, o coração é o que sofre mais, e os corações não gostam de sofrer. O rapaz entendeu seu coração a partir daquele dia. Pediu que nunca mais o deixasse. Pediu que, quando estivesse longe de seus sonhos, o coração apertasse no peito e desse o sinal de alarme. O rapaz jurou que sempre que escutasse este sinal, também o seguiria. Naquela noite conversou tudo com o alquimista, e o alquimista entendeu que o coração do rapaz havia voltado para a alma do mundo. — O que faço agora? Perguntou o rapaz. — Siga em direção às pirâmides, disse o alquimista, e continue atento aos sinais. Seu coração já é capaz de lhe mostrar o tesouro. Era isto que estava faltando saber? Não.
respondeu o alquimista. O que está faltando saber é o seguinte. Sempre antes de realizar um sonho, a alma do mundo resolve testar tudo aquilo que foi aprendido durante a caminhada. Ela faz isto não porque seja má, mas para que possamos, junto com o nosso sonho, conquistar também as lições que aprendemos seguindo em direção a ele. É o momento em que a maior parte das pessoas desiste. É o que chamamos, em linguagem do deserto, de morrer de sede quando as tamareiras já apareceram no horizonte.